A sua reação nos dias difíceis determinarão o seu futuro. No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Não sei como está a sua vida hoje, mas te afirmo com toda certeza que as suas escolhas nos dias terríveis determinam o seu destino. São nos dias difíceis, de morte, de humilhação, de afronta, que suas decisões determinarão o seu futuro. Normalmente, nesses momentos, precisamos tomar decisões sérias que poderão nos levar ao sucesso ou ao fracasso. As pessoas não comentam sobre as suas vitórias, mas comentam sobre esses dias difíceis da sua vida. E elas querem saber como você reagiu em um dia mau. Você já pensou sobre isso? Como você reage quando algo de ruim acontece? Quando a amizade com certa pessoa acaba, você manda indiretas pelo Facebook? Ou se ajoelha para orar por esta pessoa? E quando o dinheiro acaba, qual a sua postura? Quando alguém fala mal de você, qual a sua atitude? Quando você tem um desentendimento com o seu chefe, o que você faz? Presta atenção nisso. As pessoas ao seu redor não irão divulgar as suas derrotas ou as suas dores, mas sim como você reage a elas. A forma como você reage aos dias maus ecoa e determinará muitas coisas na sua caminhada. Isso poderá determinar até quem vai ser o seu parceiro na vida, seja amorosa ou até mesmo em negócios. Muitas pessoas estão perdendo diversas oportunidades na vida somente pelo histórico que criaram nos dias difíceis, pela fama que criaram mesmo quando tudo deu errado. Existem pessoas que ficaram conhecidas como homens e mulheres de oração, porque nos piores dias estavam trancados, orando, chorando aos pés do Senhor. Sofreram, mas tiveram fé para prosseguirem. Outras pessoas ficaram conhecidas como fracassados, porque nos piores dias fugiram da realidade, se drogando, bebendo ou fazendo outra coisa. A forma como você reage ao dia mau será a forma como as pessoas vão ouvir falar de você. E se você carrega a graça de Deus dentro de si, você será uma referência, uma autoridade. Você estará em evidência e ocupará o topo da lista sem mostrar currículo. Não sei se você já ouviu o meu testemunho. Caso não tenha ouvido, o link está na descrição deste vídeo. Resumidamente, em 10 dias eu perdi meu emprego com um salário de 10 salários mínimos. Peguei minha esposa em adultério e uma das minhas 4 filhas entrou em depressão profunda e tentou o suicídio. Meu chão caiu. Foi muito, mas muito difícil. No início de tudo fiquei muito desesperado. Reclamava, murmurava, blasfemava, fazia tudo errado. Estava inconformado e me sentia uma vítima da vida. Com o tempo, depois de muita oração, entrega, jejum, comecei a entender o processo, o deserto, a transformação. Por pior que fosse a situação que estava vivendo, olhava pela fé que aquele quadro iria virar, iria passar. Acreditava pela fé que tudo tinha um propósito e confiava que meu Deus estava comigo e estava me forjando para me dar uma nova oportunidade de recomeçar. Acreditava no que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Comecei a olhar pela fé e não por vista. Caminhava um dia de cada vez, de fé em fé. Nos momentos de desespero, me colocava na presença do Senhor, chorava a alma na presença dele. Acreditava com todas as minhas forças que tudo iria passar e uma nova história iria começar. Depois de 2 anos nesta situação, tudo começou a se mover. Os sonhos de Deus começaram a se realizar. Deus começou a me honrar em meio à minha humilhação e muitas bênçãos começaram a se realizar. Bênçãos muito, mas muito melhores do que poderia imaginar. Portanto, meu irmão e minha irmã, persevere mesmo em meio à dor e sofrimento. A forma como você reage a esses dias sombrios determinará o que você vai viver daqui a pouco, daqui a pouquinho. Creia nisso. Outra situação incrível que acontece. Às vezes Deus vai te abençoar só para redimir a vida de pessoas que estão à sua volta. Existem pessoas que têm uma promessa de Deus, mas estão impossibilitadas de herdar alguma coisa. Deus vai usar você para ser o caminho da bênção. Agora presta atenção nisso. Para que você seja um veículo de graça na vida de outras pessoas, Ele primeiramente vai fazer em sua vida. Para Ele usar você, Ele vai ter que dar o melhor na sua vida sentimental, emocional e financeira. Ele vai te colocar para governar. Deus vai te dar várias coisas para que várias pessoas possam ter acesso ao que Ele está confiando na sua mão. Que maravilha isso, não é? Agora, quem reage de maneira negativa e controversa no dia difícil, fica no anonimato. Fica ali como se não existisse. O dia mau é um presente de Deus para a sua vida, para escrever você em uma história que você nunca imaginou entrar. Existem muitos problemas que nos abatem tanto que, se não nos colocarmos debaixo das asas do Deus de Israel, não aguentamos. Pergunto a você, no dia difícil você corre para o gerente do banco ou para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que tudo dá errado, você vai reclamar no Facebook ou você corre para o seu quarto para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que te injustiçaram, que apontaram o dedo na sua cara, que falaram mal de você, você vai revidar e ficar conhecido por isso? Ou você vai para debaixo das asas do Deus de Israel e ser lembrado como um homem de Deus? Quando Deus derrama uma bênção sobre a sua vida, é para abençoar todo mundo. Quando Deus mandou a bênção para Abraão, foi para abençoar todas as famílias da terra. Por isso que agora você tem que analisar o que anda pedindo a Deus e se perguntar se o que você está pedindo a Ele vai ser só para você ou para todos. Essa é uma boa forma de você saber se está orando corretamente. Quando uma pessoa reage bem aos dias difíceis, todos que estão à sua volta ganham junto com ela. Um exemplo claro disso é a história de Ruth na Bíblia. Recomendo que leia toda a história de Ruth na Bíblia. Portanto, reveja como você se comportou nos dias maus. É importante lembrar que nós conhecemos a história de Davi como um grande rei, mas nunca se esqueça que a sua história não começou em você. Começou em gerações passadas que tomaram decisões que fizeram você começar de um ponto. No livro de Ruth, capítulo 4, 18 a 22 diz: Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Observação:
Boaz é o segundo marido de Ruth. Obed é avô de Davi. Jessé é pai de Davi. Ruth era uma mulher que catava coisas no chão. Era viúva, que por um tempo foi muito humilhada, mas ela era bisavó do rei de Israel. Ela só não sabia disso. Provavelmente Davi, no alto da sua glória, não levou em consideração que a sua bisavó pagou um preço de fidelidade para que naquela época ele pudesse estar no trono. E se você não herdou alguma coisa da sua família, considerada boa espiritualmente por Deus, quer dizer que você é uma Ruth, que começou sozinha e que vai dar essa herança para o resto das suas gerações. Nada começa do nada. É preciso ser uma Ruth. Quando não vem dos seus pais, começa por você mesmo. O importante é que os seus filhos, netos, bisnetos vão começar de um ponto bem diferente de quando você começou. Só porque você foi fiel em um dia mau. Só porque ao invés de correr para um homem, você correu para as asas do rei de Israel. O importante é que as suas gerações serão mudadas pelo que sai de você, sejam elas boas ou ruins. Você pode ter vindo do pior passado, assim como Ruth veio, mas para quem se coloca debaixo das asas do Deus de Israel, o fim é bem melhor do que o começo, não importando o passado. Não esqueça jamais disso. A forma como você reage aos dias maus determinarão o seu futuro. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem toque no coração das pessoas que a ouvirem. Passei por um pesado deserto, Senhor, e sei que muitas pessoas que ouvem esta mensagem estão passando por situações semelhantes ou até piores do que eu passei. Que elas entendam, Pai, através desta mensagem, que a nossa postura nos dias maus determinarão o nosso futuro. Que as pessoas que estão agindo erradamente recomecem hoje, reajam de forma diferente a partir de agora. Que reajam aos dias maus como verdadeiros filhos e filhas teus, com fé, perseverança e com a certeza do seu agir em suas circunstâncias. Confiamos no seu agir e nos comprometemos a mudar a nossa postura a partir de hoje, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Refreie a língua. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meu amigo e minha amiga, essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras por convicção religiosa, mas se não refrearmos a língua, não terão valor algum. O termo cabresto é definido como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas, que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. No meio das tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto, se aceitarmos sua liderança e orientação. Portanto, coloque um freio na sua boca. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 5 diz: Ora, se pormos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que nossas palavras delimitam margens nas quais devemos viver. A língua é um membro tão pequeno do corpo e, mesmo assim, pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fossem somente coisas boas, mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua. A língua pode causar e frequentemente causa o divórcio. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisas que lhe foram ditas quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas quão poderosa ela é. O freio que é colocado na boca de um cavalo também é muito pequeno, mas dá direção. O freio é a parte de metal de um cabresto que controla e reprime o animal, algo que o controla. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós para nos manter longe de problemas. No Salmo 32:9 diz: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. O Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas de nossa vida. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo e ficaremos fora de todos os lugares errados. Mas se fizermos o contrário, sofreremos muito. Ore comigo assim: Meu Pai amado, entro na sua presença no dia de hoje para pedir que me ajude a refrear a minha língua. De que adianta as obras que venho fazendo se as palavras que saem da minha boca, por muitas vezes, machucam meus irmãos? Entendo, se não refrear a minha língua, não serei totalmente liberto. Peço que o Espírito Santo seja o meu cabresto e me auxilie a refrear a minha língua. Que ele oriente e lidere as minhas palavras. Fui ferido no meu passado por palavras malditas e não quero ser um porta-voz de ofensas na vida de outras pessoas. Escolho a direção do Espírito Santo de Deus para conduzir minhas palavras. Sigo a sua ordem para que ele me conduza aos lugares certos e me afaste dos lugares errados. Assim te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvor e ação de graças abre a porta para a vida. Em Provérbios 21:23 diz: O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Em Provérbios 13:3 diz: O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Esses versículos comprovam que a pessoa que guarda a boca protege a alma, mas quem não guarda a boca pode trazer destruição à sua vida. Quando os israelitas foram para o deserto, um dos problemas com que Deus teve de lidar repetidamente foi a murmuração. Era uma viagem de 11 dias, do Egito à Terra Prometida, segundo Deuteronômio 1:2. Mas depois de 40 anos, eles ainda vagavam no deserto da morte e da destruição. Jesus, no entanto, entrou no deserto de sua aflição com uma atitude louvável. Ele continuou a louvar a Deus, independentemente da circunstância, recusando-se a murmurar
e como resultado Deus o ressuscitou da morte para a nova vida. Isso deveria ser uma lição para nós. Deveríamos nos guardar da tentação de murmurar e nos queixar, e propositadamente escolher oferecer sacrifícios de louvor e ações de graças, conforme diz em Hebreus 13:15. Podemos escolher murmurar e não sair do lugar, ou louvar e ser exaltados. Em Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre ações de graças, e isso é um grande antídoto para o veneno da murmuração. Enfatizo que a murmuração é um dos principais problemas entre os cristãos. Devemos tratar da tentação de murmurar como uma praga, porque ela tem efeito semelhante em nossa vida. A murmuração enfraquece, enquanto as ações de graças liberam poder para trazer respostas às nossas orações. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz que as ações de graças põem nossas petições em linha com a aprovação de Deus. Ser grato é prova de maturidade. Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de promoção ou aumento. Ser grato também pode ser um sacrifício. Se não somos gratos, ou se nossas circunstâncias não ditam isso, as ações de graças podem se tornar uma oferta sacrificial feita pela fé, em obediência, porque amamos ao Senhor e queremos honrar a sua palavra. Ore comigo assim: Senhor, venho no dia de hoje agradecer somente. O Senhor tem sido misericordioso e bondoso comigo. Agradeço pelo dom da vida. Me libertei, Senhor, da murmuração, da lamentação e da queixa, que me levam à destruição. Tenho consciência hoje que a gratidão, mesmo em meio às tribulações, é uma oferta sacrificial pelo meu amor a Ti. Te louvo, te adoro, te agradeço. Obrigado, Deus, pela transformação da minha vida e por me fazer uma pessoa melhor a cada dia. Que o Espírito Santo continue me guiando e conduzindo os meus passos rumo ao futuro que o Senhor reserva para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha esperança no melhor de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículos 49 a 51 diz: Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Verás coisas ainda maiores. Esta é a promessa de Jesus a Natanael em seu primeiro encontro, cheio de surpresas. Ao ser apresentado ao mestre Nazareno, que parecia conhecê-lo tão bem e de maneira íntima, Natanael termina por exclamar: Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas Jesus adverte: muito mais virá pela frente. Se me seguir, você será tocado muito mais profundamente a cada instante que estiver comigo. O discípulo de Jesus deve ter o coração preparado para ver coisas sempre maiores vindas da parte de Deus. Há pessoas que facilmente se acomodam àquilo que já receberam e não esperam muito mais no futuro. Outras, infelizmente, depois de situações de prova e sofrimento, pensam que os bons tempos já passaram. Olhando para trás, acreditam que eram felizes e não sabiam, e alimentam uma amarga nostalgia que as torna incapazes de aproveitar as novas oportunidades
que Deus lhes dá para serem felizes hoje. Jesus nos ensina que temos que ter o coração aberto para as lições e manifestações de Deus que acontecem a cada dia de nossas vidas. Coisas grandes estão preparadas para você também, ainda que pense que seu passado é maior do que o seu futuro. Hoje, o grande Deus a quem servimos deseja dar-lhe uma nova chance de se sentir feliz e completo. Abra o seu coração à esperança de boas novas para a sua vida, ainda que em meio a provações e sofrimentos. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19 diz: Esperança esta que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário onde Jesus entrou por nós como precursor. Segundo a Bíblia, a esperança é a âncora que dá firmeza à alma em meio a toda tempestade. Nossa esperança foi lançada além do véu, isto é, além das nuvens e da escuridão, e permanece firme e sólida no trono de Deus, onde Jesus está, continuamente orando por nós. No dia de hoje, quando soprar o vento da tribulação, agarre-se com todas as forças à âncora que está fincada no céu, além das nuvens. Espere tudo em Deus, mesmo quando não tiver nada mais a esperar dos homens. Ore comigo assim: Pai querido, agradeço porque teus planos para a minha vida ainda não se encerraram. Obrigado, Pai, porque coisas maiores do que tudo que já vivi estão reservadas para mim. Agradeço pelas coisas boas do passado, mas não quero que a saudade e a nostalgia se tornem um empecilho para eu viver as bênçãos do dia de hoje. Quero ardentemente, amado Deus, ser alguém repleto de esperança, capaz de criar um clima de expectativa e otimismo aonde quer que eu vá. Usa-me, Pai, como um mensageiro de boas novas para muitas pessoas nesse dia. Em nome de Jesus, hoje eu verei o céu se abrir e os anjos de Deus vindo em meu socorro para eu não desfalecer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem o DNA de Deus. Então, tome posse e viva as promessas. No livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29 diz: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. É importante celebrarmos marcos históricos, mas é importante entendermos que tudo aquilo que vimos no passado, se não aponta para o futuro, é apenas uma memória de algo que aconteceu. Mas existem coisas novas que Deus ainda quer fazer. Talvez existam situações que você viveu no passado que até hoje elas têm paralisado a sua vida. Mas Deus te diz hoje que se você colocar essas situações nas mãos dele, situações que poderiam destruir a sua vida, elas serão apenas uma parte da sua história. Quando você está em Deus, até aquilo que fazem contra você te impulsiona para o seu destino profético. Quando você está em Deus, até aquilo que fazem para tentar te calar vão impulsionar a sua voz. Aquilo que fazem para tentar te paralisar dará a você ainda mais coragem para permanecer. Quando estamos em Deus, aquilo que tentam contra nós não é maior do que o Deus que em nós habita. Quando você está em Deus, não existe nada capaz de te impedir a prosseguir. Porém, temos que entender os propósitos que Deus tem para nós.
porque isso é a chave para que nós permaneçamos independentemente de qualquer circunstância. Aquilo que tentou parar você, se você colocar nas mãos dele, também vai ser só uma parte da sua história. Celebre aquilo que Deus fez em sua vida no passado, mas traga para a sua vida expectativa e esperança em relação ao que Deus ainda vai continuar fazendo no futuro. Deus quer fazer coisas incríveis e precisamos entender que a única forma de expressarmos a verdade que carregamos é viver debaixo de uma realidade sobrenatural. Existem lugares que, se você professar a sua fé, literalmente faz com que você corra risco de vida. E exatamente por termos tanta liberdade de professar a nossa fé, que às vezes acabamos esquecendo o quão poderoso é a verdade que carregamos. Existem pessoas que literalmente estão enfrentando a morte todos os dias para continuar caminhando com a fé que possuem. Existe um mundo que só vai crer que Deus é real quando verem Ele fluindo através de nós, fazendo sinais e maravilhas, tocando os enfermos, libertando os cativos, mudando a história. Não é uma fé passiva que se restringe a sentar no banco da igreja e ouvir uma pregação. Não é uma fé passiva que se restringe a fazer parte de uma comunidade. Mas Deus espera que nós façamos aquilo que desde a igreja primitiva começou a ser feito: sinais e maravilhas através dos discípulos e apóstolos. Às vezes, nos questionamos o porquê de sermos os únicos cristãos em determinados lugares que estamos. Mas, se você é o único cristão ali, aquele lugar já tem tudo para ser transformado. A fé tem que ser ativa, os sinais e as maravilhas têm que ser cotidianos. Os frutos que carregamos têm que ser reais, senão a nossa fé é só ideológica, teórica. A fé que carregamos precisa fazer a diferença. A sua fé não pode ser a fé dos seus pais, avós, ou pautada no milagre que você viveu há 5 anos atrás. Não dá para ouvir essa mensagem e no final tudo continuar igual, porque existe dentro de cada um de nós uma porção do DNA de Deus. Você carrega a genética de Deus. Ele criou o homem com as próprias mãos, mas quando ele sopra a vida dentro do homem, ele está colocando dentro dele o seu próprio DNA. Isso precisa fazer a diferença na sua casa, nos seus dias, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Não tem como carregar a própria vida de Deus dentro de nós e vivermos como se Deus não existisse. Ele continua vivo, fazendo milagres, movendo pessoas e continua mudando histórias. O problema é que nem sempre acreditamos no poder revolucionário que carregamos. A Bíblia não é um livro de histórias que fala a respeito apenas do passado. A Bíblia é um livro de marcos e feitos de Jesus que apontam para o futuro. É como se Deus falasse: você está vendo tudo o que foi feito até aqui? Então, a partir de agora, o livro continua sendo escrito através de vocês. Você não pode ficar pautado apenas naquilo que aconteceu no passado. Você tem que viver coisas que a sua geração vai poder contar para as próximas gerações no futuro. Precisamos lembrar daquilo que Deus fez no passado, mas precisamos entender que isso é uma convocação para aquilo que Ele quer fazer no futuro. Muitas vezes, o que nos faz igreja é justamente aquilo que muitas vezes não estamos acessando, como viver por fé, crer em milagres, tocar em enfermos e eles serem curados, tocar os cativos e eles serem libertos, entender os fundamentos de fé que temos.
Então o ponto central é que estamos o tempo inteiro tentando entender como obedecer a Deus. Mas é impossível obedecer se não sabe nem o que Ele está pedindo, ou não sabendo o que Ele quer de você. Há estudos de que entre 10 pessoas que entram na universidade, 1 vira ateu, 2 continuam firmes e 7 são abalados significativamente na sua relação com Deus. Mas presta atenção nisso. Entrar na faculdade não afeta a sua fé, só revela o quão superficial ela é. Porque alguém que na sua primeira aula de antropologia, sociologia, filosofia começa a questionar a sua base de fé, é porque nunca teve uma fé por si só, mas carregava a fé de alguém. Por exemplo, se a forma como enxergamos o inferno pode ter sido construído por alguém, quem garante que a forma como enxergamos Deus está ligado a Ele, como Ele realmente é? É por isso que muitas pessoas são inconstantes na fé, porque não tiveram uma revelação pessoal de quem Deus é, mas é pautada em uma ideia de talvez como Deus deva ser. É por isso que nos agarramos em algumas crises acreditando que Deus está tratando o nosso caráter, quando na verdade nunca foi isso. É por isso que às vezes somos inconstantes, porque não tivemos ainda uma revelação pessoal de quem Deus é e queremos mover o sobrenatural, romper, viver milagres. Mas entenda que a única forma de você entender quem você é antes entender quem Deus é. O ponto central da maior crise dessa geração é a crise da identidade. É a falta de revelação de quem Deus é. Pois quando eu entendo quem Deus é, uma crise no meu relacionamento não gera em mim depressão. Quando eu entendo quem Deus é, uma falta de porta de emprego não gera em mim dúvidas a respeito de como vai ser amanhã. Quando eu sei quem Deus é, um diagnóstico médico não me deixa em dúvida com relação à ação de Deus. Ou uma palavra liberada contra mim não é suficiente para abafar uma promessa liberada desde o ventre de minha mãe. Quando eu sei quem Deus é, o que os críticos falam ao meu respeito não é capaz de roubar do meu coração as sementes do que o meu Criador já disse ao meu respeito, porque eu sei quem Ele é e o que Ele pode, para onde Ele vai me levar, o que Ele prometeu, o quão poderoso Ele é. E assim eu não fico em crise nas circunstâncias. Talvez a raiz da nossa inconstância de fé seja justamente a superficialidade na nossa relação com Deus. Uma pessoa que sabe os propósitos que tem não se diminui para conquistar alguém. Se você precisa se diminuir para chamar a atenção de alguém, esse alguém não é para você. Temos que ter identidade e autoridade. Uma pessoa que sabe quem é não se rebaixa pelas circunstâncias que enfrenta, independente do status, lugar. O que você carrega é precioso. É a única verdade capaz de mudar a história de uma nação, capaz de impactar uma geração. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Existem milhares de pessoas melhores que você, mas é a graça que você tem que te dá acesso a tudo que você vai viver. Nunca se esqueça, você tem o DNA de Deus. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora vivem uma crise de identidade. Não sabem quem realmente são. Não sabem realmente quem o Senhor é. Pois se soubessem, estariam vivendo uma vida que Jesus morreu para que vivêssemos. Uma vida de paz, de amor e de abundância. Muitos estão vagando dentro de uma igreja,
e não têm uma verdadeira comunhão contigo, Pai. Não o conhecem em espírito e verdade e se encontram tristes e deprimidos. Senhor amado, que esta seja uma mensagem para despertar esses corações, para realmente mudar realidades. Que o seu Santo Espírito toque essas almas e que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança em suas vidas. Que elas se conscientizem com relação ao poder e autoridade que possuem em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Entenda como você pode sair vitorioso nessa crise mundial. A crise pode ser uma oportunidade. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, diz assim: E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. A mensagem de hoje é sobre algo que está atemorizando o mundo. O coronavírus, essa quarentena que já virou sessentena e não sabemos quando vai acabar, e toda essa crise. O que está por trás disso? O que podemos aprender com tudo o que vem acontecendo? Muitas pessoas ainda permanecem assustadas com tudo o que está ocorrendo, com o mundo parando. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, sempre tem uma resposta para tudo. Vamos voltar para a história. Noé. Noé fazia parte de uma geração completamente corrupta, uma geração completamente violenta, e Deus passou os olhos sobre a terra e somente Noé foi encontrado como justo. A primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos vivendo em um tempo que precisamos nos arrepender como sociedade, nos aproximarmos de Deus e se humilhar debaixo da mão poderosa dele. Pois nessa crise está acontecendo como na época de Noé. Os justos e injustos estão sendo separados de uma forma muito evidente e natural. Entenda isso. Noé foi achado justo e recebeu um projeto. Ele recebeu uma informação de que o mundo acabaria em dilúvio. Junto com essa informação veio a instrução, como fazer a arca, as medidas, qual madeira usar, entre outros. Um aprendizado aqui, meu irmão, minha irmã. O que adianta você ter uma informação excelente se você não tem instrução de como usar tal coisa? Então, o que foi bom para Noé foi o fato dele receber essa informação junto com a instrução. E a pergunta que fica é: quem entrou na arca de Noé? O próprio Noé, sua família e os animais. Existia uma lista de passageiros, pois a arca não foi construída para ser um cruzeiro de passeio, e sim para ser um bote de salvamento. Não pense que essa crise, que foi criada pelo próprio homem, foi à toa. Essa crise veio para separar justos de injustos e com uma oportunidade ímpar para te colocar ou não na lista de passageiros que entra nesse bote salva-vidas. Você que escolhe se salvar, meu irmão, minha irmã. A primeira coisa é que em uma crise, justos e injustos são separados. A segunda coisa é que existe uma lista de passageiros. Quando Noé e sua família entram na arca, eles ficam por 40 dias e 40 noites ali. Uma reclusão forçada. Ou seja, Noé perdeu a liberdade de fazer o que ele fazia antes, devido a esse tempo de enclausuramento. Você que está dentro da sua casa, se sentindo preso forçadamente, por conta de todo o toque de recolhimento, por conta da quarentena, lembre-se que esses 40 dias e 40 noites que Noé ficou enclausurado, ele fez duas coisas importantes. Ele se organizou em família e ele se reinventou, porque o mundo que ele tinha deixado para trás não seria o mesmo após o dilúvio. Entenda, meu irmão, minha irmã, o mundo nunca mais será o mesmo
depois dessa crise. Esqueça o mundo de como era antes, pois muitas coisas irão mudar. Noé se organizou e se reinventou, pois o que ele fazia antes não dava mais para fazer na próxima fase. Não dava para fazer no novo mundo que estava chegando. Veio a destruição sobre a terra e só se salvou quem estava na lista de passageiros desse bote de salvamento que era a Arca de Noé. Você pode estar se perguntando: e qual é o bote de salvamento hoje? Eu lhe respondo: na Sagrada Escritura existem várias promessas para um lugar seguro. O único lugar seguro, naturalmente falando, da Bíblia é a sua casa. Existem diversos versículos, entre eles no Salmo 91:10, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Se você estiver em casa, você está no lugar mais seguro da terra, pois existe promessa para a sua casa, tem promessa de proteção. Na Bíblia, a Arca de Noé, de antes, é a tua casa hoje. É aonde entra quem está na lista de passageiro, porque é um lugar seguro. Quando os 40 dias de reclusão se acabaram, a Bíblia diz que a arca repousou no alto da montanha de Ararates. Grave isso, meu irmão, minha irmã. Quando a crise começou, Noé estava na parte baixa. Quando a crise terminou, ele estava no topo da montanha. Então, meu irmão e minha irmã, essa crise não veio para te destruir. Essa crise veio para te levar para um nível mais alto. Essa crise veio para te fazer se arrepender, entrar na classificação do justo, e veio para você se organizar e se reinventar. É uma grande oportunidade. Mas, irmãos e irmãs, que fique muito claro que essa crise foi o próprio homem que criou. Deus não tem nada a ver com isso. Essa crise é para que haja um recomeço. Você está com uma oportunidade de recomeçar. Um recomeço em suas emoções, se libertando de todos os sentimentos ruins que estão no seu coração. O passo número 1 é recomeçar. Mas como eu recomeço, Vinícius? Primeiramente, libertando-se do passado. E isso acontece através do arrependimento. O arrependimento não é fácil, ele traz vergonha, traz constrangimento, mas ele te liberta para que você possa viver o presente. E no presente você vai precisar orar por sabedoria. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, conserte aquilo que ficou para trás. Quando isso for consertado, vá para o presente. No presente, peça sabedoria, porque com a sabedoria você tem 2 poderes: o poder de tomar decisões corretas e o poder de resolver problemas difíceis. Quando essa crise acabar, existirá exatamente essas 2 coisas a se fazer: tomar decisões e resolver problemas. Com sabedoria, você vai terminar como Noé terminou a crise, no topo da montanha, no nível acima do que estava. Assim como Deus foi com Noé, colocou ele e a família dele na lista de passageiros. Repare que a Bíblia não diz que a esposa e nem os filhos de Noé eram justos. A Bíblia diz que Noé era justo e andava com Deus, e toda a família dele entrou na arca, porque a Bíblia diz que se você crer, você e sua casa serão salvos. No meio da crise, você tem uma grande oportunidade de recomeço. Você pode descobrir uma forma de se reinventar, de crescer no meio de tantos problemas. Toda crise separa justos de injustos e comprova verdadeiramente quem é fiel. Não discuta e nem confunda uma crise com a volta de Jesus. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Chega a ser uma infantilidade bíblica discutir sobre a volta de Jesus, pois nunca iremos saber.
Será só uma discussão, ao invés de se preocupar se ele está voltando ou não. Se preocupe se você está bem e aproveite para conhecê-lo mais intimamente. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se ele voltasse hoje? Você estaria pronto? Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, estamos vivendo uma grande crise mundial. Muitos dos seus filhos e filhas encontram-se atemorizados, assustados e não sabem o que fazer. Que esta mensagem e oração desperte esses corações para que recomecem, reinventem-se. Que eles encarem essa crise não como um fim, mas como uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de aproximação de Ti, uma oportunidade de intimidade contigo, Pai, em espírito e verdade. Espírito Santo, toque nos corações que se abrem agora e revele a verdade. Console os corações, aconselhe as pessoas, para que elas comecem a dar os primeiros passos de um recomeço de vida, rumo aos sonhos de Deus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O quanto você está disposto a experimentar do amor de Deus? Muito ou pouco? No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, esta mensagem é muito incrível. Preste atenção no que eu vou falar hoje. Começo com uma pergunta para você. Você gostaria de experimentar muito ou pouco do amor de Deus? Eu tenho certeza que você responderá: é claro que é muito, Vinícius. Agora vou falar algo que vai te surpreender. Você escolhe a medida do amor de Deus que você irá experimentar. Você pode dizer: sério, Vinícius, mas como nós experimentaremos deste amor de Deus? Quando as pessoas me dizem assim: Vinícius, eu gostaria de experimentar o amor de Deus, como eu faço isso? Você fala tanto do amor de Deus, mas eu não consigo experimentá-lo. Então vamos lá. Há formas diferentes de experimentar o amor de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 assim: Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que esse versículo significa, meu irmão, minha irmã? Que primeiro começa a fé e daí vem o amor. Então, se primeiro você não aprender sobre ter fé, você não experimentará verdadeiramente esse amor. A fé vem primeiro. Claro que o amor é muito importante. E muito mais que isso. É o maior deles, como diz Paulo no versículo. Mas primeiro você precisa ter fé com relação à verdade do que Jesus fez na cruz. Se você não entende isso realmente, de todo o seu coração, você ficará esperando por toda a sua vida para viver essa experiência. E ela nunca chegará. Algo que você tem que entender. Você tem que experimentar isso pela fé. E para isso você precisa tomar uma decisão muito simples. A decisão é crer que aquilo que Jesus fez na cruz prova o amor de Deus por mim e por você. E uma vez que você chega a esse entendimento, que isso somente é recebido pela fé, então você pode escolher que a cruz demonstra o amor de Deus. As pessoas, infelizmente, querem sentir alguma coisa antes de tomar a decisão de crer. A fé, meu irmão, minha irmã,
não é um sentimento. Então, uma vez que nós entendemos que a fé não é um sentimento, nós escolhemos crer. Eu, Vinícius, não posso crer por você. Essa é uma escolha que você tem que fazer. Um exemplo, meu irmão, minha irmã, de uma oração muito simples que uma criança pode fazer. Assim: Pai, se o Senhor não fizer mais nada por mim, eu ainda vou crer no seu amor através do que Jesus fez na cruz. Se você, meu irmão, minha irmã, adquirir essa atitude, isso vai ajudar muito a você experimentar o amor de Deus. Porque é certo que Deus deseja que experimentemos do amor dele. Mas você não pode experimentar isso para depois crer. Não é possível. Isso não é fé. A fé funciona da seguinte forma: a fé é algo que você não vê, mas escolhe crer. Muitas pessoas ficam dizendo: eu quero sentir o amor de Deus. Sentir o amor de Deus, Vinícius. Sentir o amor de Deus. Eu até concordo com elas que precisamos sentir o amor de Deus, mas o sentimento segue a nossa escolha e não o contrário. Uma vez que você escolhe crer que Ele te ama e que mostrou isso através de Cristo, isso se chama fé que toma posse. Você toma posse do que Ele já te deu e aí vem a experiência. Então, como você crê nisso? Primeiro de tudo, você diz todos os dias: obrigado pelo seu amor por mim, obrigado por me amar tanto. E quando o inimigo soprar no seu ouvido dizendo assim: isso é impossível, olhe quantos erros você cometeu, como Deus pode te amar assim? Você simplesmente vai dizer: a cruz demonstrou o amor dele por mim. Então, meu irmão, minha irmã, pare de olhar para a sua bagunça e olhe para a cruz. A cruz, meu irmão, minha irmã, é o suficiente. A fé sempre será uma escolha. Nós escolhemos no que nós cremos. Agora você tem que fazer uma opção. Ou você crê na sua bagunça, ou no amor dele por você. Nós escolhemos no que cremos. Podemos crer nas circunstâncias, no medo, em nossas inseguranças, em nossos pensamentos carnais. A nossa fé pode ser depositada no que desejamos. Incentivo você, meu irmão, minha irmã, a mudar o seu foco de fé, pois somente isto poderá trazer mudanças incríveis para a sua vida. Todos nós temos uma medida de fé depositada em nosso coração pelo Senhor. E para que essa fé aumente gradativamente, precisamos usá-la efetivamente. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã, e creia no quanto Deus te ama. Olha que incrível. Quanto mais você crê no quanto Ele te ama, mais você experimentará disso. E com isso você escolhe a medida do amor dele que você experimenta. Oh, glória a Deus! Experimentar do amor de Deus depende inteiramente de você, pois você escolhe a medida de acordo com o que você está disposto a crer. O pensamento que deve fixar em seu coração no dia de hoje. Você escolhe o quanto do amor dele que você experimenta. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora não experimentaram ainda do seu amor por nós. Que essa mensagem abra o entendimento dessas pessoas, que à medida do que cremos em seu amor, é o que experimentaremos. É uma questão de fé, Senhor. Que isso seja claro para cada um deles e que a partir de hoje eles escolham a medida que experimentarão desse amor incondicional.
Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Entenda como você pode sair vitorioso nessa crise mundial. A crise pode ser uma oportunidade. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, diz assim: E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. A mensagem de hoje é sobre algo que está atemorizando o mundo. O coronavírus, essa quarentena que já virou sessentena e não sabemos quando vai acabar, e toda essa crise. O que está por trás disso? O que podemos aprender com tudo o que vem acontecendo? Muitas pessoas ainda permanecem assustadas com tudo o que está ocorrendo, com o mundo parando. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, sempre tem uma resposta para tudo. Vamos voltar para a história. Noé. Noé fazia parte de uma geração completamente corrupta, uma geração completamente violenta, e Deus passou os olhos sobre a terra e somente Noé foi encontrado como justo. A primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos vivendo em um tempo que precisamos nos arrepender como sociedade, nos aproximarmos de Deus e se humilhar debaixo da mão poderosa dele. Pois nessa crise está acontecendo como na época de Noé. Os justos e injustos estão sendo separados de uma forma muito evidente e natural. Entenda isso. Noé foi achado justo e recebeu um projeto. Ele recebeu uma informação de que o mundo acabaria em dilúvio. Junto com essa informação veio a instrução, como fazer a arca, as medidas, qual madeira usar, entre outros. Um aprendizado aqui, meu irmão, minha irmã. O que adianta você ter uma informação excelente se você não tem instrução de como usar tal coisa? Então, o que foi bom para Noé foi o fato dele receber essa informação junto com a instrução. E a pergunta que fica é: quem entrou na arca de Noé? O próprio Noé, sua família e os animais. Existia uma lista de passageiros, pois a arca não foi construída para ser um cruzeiro de passeio, e sim para ser um bote de salvamento. Não pense que essa crise, que foi criada pelo próprio homem, foi à toa. Essa crise veio para separar justos de injustos e com uma oportunidade ímpar para te colocar ou não na lista de passageiros que entra nesse bote salva-vidas. Você que escolhe se salvar, meu irmão, minha irmã. A primeira coisa é que em uma crise, justos e injustos são separados. A segunda coisa é que existe uma lista de passageiros. Quando Noé e sua família entram na arca, eles ficam por 40 dias e 40 noites ali. Uma reclusão forçada. Ou seja, Noé perdeu a liberdade de fazer o que ele fazia antes, devido a esse tempo de enclausuramento. Você que está dentro da sua casa, se sentindo preso forçadamente, por conta de todo o toque de recolhimento, por conta da quarentena, lembre-se que esses 40 dias e 40 noites que Noé ficou enclausurado, ele fez duas coisas importantes. Ele se organizou em família e ele se reinventou, porque o mundo que ele tinha deixado para trás não seria o mesmo após o dilúvio. Entenda, meu irmão, minha irmã, o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa crise. Esqueça o mundo de como era antes, pois muitas coisas irão mudar. Noé se organizou e se reinventou, pois o que ele fazia antes não dava mais para fazer na próxima fase. Não dava para fazer no novo mundo que estava chegando. Veio a destruição sobre a terra e só se salvou quem estava na lista de passageiros desse bote de salvamento que era a Arca de Noé. Você pode estar se perguntando: e qual é o bote de salvamento hoje?
Eu lhe respondo. Na Sagrada Escritura existem várias promessas para um lugar seguro. O único lugar seguro, naturalmente falando, da Bíblia é a sua casa. Existem diversos versículos, entre eles no Salmo 91:10, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Se você estiver em casa, você está no lugar mais seguro da terra, pois existe promessa para a sua casa, tem promessa de proteção. Na Bíblia, a Arca de Noé, de antes, é a tua casa hoje. É aonde entra quem está na lista de passageiro, porque é um lugar seguro. Quando os 40 dias de reclusão se acabaram, a Bíblia diz que a arca repousou no alto da montanha de Ararates. Grave isso, meu irmão, minha irmã. Quando a crise começou, Noé estava na parte baixa. Quando a crise terminou, ele estava no topo da montanha. Então, meu irmão e minha irmã, essa crise não veio para te destruir. Essa crise veio para te levar para o nível mais alto. Essa crise veio para te fazer se arrepender, entrar na classificação do justo, e veio para você se organizar e se reinventar. É uma grande oportunidade. Mas, irmãos e irmãs, que fique muito claro que essa crise foi o próprio homem que criou. Deus não tem nada a ver com isso. Essa crise é para que haja um recomeço. Você está com uma oportunidade de recomeçar. Um recomeço em suas emoções, se libertando de todos os sentimentos ruins que estão no seu coração. O passo número 1 é recomeçar. Mas como eu recomeço, Vinícius? Primeiramente, libertando-se do passado. E isso acontece através do arrependimento. O arrependimento não é fácil, ele traz vergonha, traz constrangimento, mas ele te liberta para que você possa viver o presente. E no presente você vai precisar orar por sabedoria. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, conserte aquilo que ficou para trás. Quando isso for consertado, vá para o presente. No presente, peça sabedoria, porque com a sabedoria você tem 2 poderes: o poder de tomar decisões corretas e o poder de resolver problemas difíceis. Quando essa crise acabar, existirá exatamente essas 2 coisas a se fazer: tomar decisões e resolver problemas. Com sabedoria, você vai terminar como Noé terminou a crise, no topo da montanha, no nível acima do que estava. Assim como Deus foi com Noé, colocou ele e a família dele na lista de passageiros. Repare que a Bíblia não diz que a esposa e nem os filhos de Noé eram justos. A Bíblia diz que Noé era justo e andava com Deus, e toda a família dele entrou na arca, porque a Bíblia diz que se você crer, você e sua casa serão salvos. No meio da crise, você tem uma grande oportunidade de recomeço. Você pode descobrir uma forma de se reinventar, de crescer no meio de tantos problemas. Toda crise separa justos de injustos e comprova verdadeiramente quem é fiel. Não discuta e nem confunda uma crise com a volta de Jesus. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Chega a ser uma infantilidade bíblica discutir sobre a volta de Jesus, pois nunca iremos saber. Será só uma discussão, ao invés de se preocupar se ele está voltando ou não. Se preocupe se você está bem e aproveite para conhecê-lo mais intimamente. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se ele voltasse hoje, você estaria pronto? Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, estamos vivendo uma grande crise mundial.
Muitos dos seus filhos e filhas encontram-se atemorizados, assustados e não sabem o que fazer. Que esta mensagem e oração desperte esses corações para que recomecem, reinventem-se. Que eles encarem essa crise não como um fim, mas como uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de aproximação de Ti, uma oportunidade de intimidade contigo, Pai, em espírito e verdade. Espírito Santo, toque nos corações que se abrem agora e revele a verdade. Console os corações, aconselhe as pessoas, para que elas comecem a dar os primeiros passos de um recomeço de vida, rumo aos sonhos de Deus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cuidado com os falsos profetas. No livro de Marcos, capítulo 13, versículos 22 e 23, diz assim: Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. No meio cristão é muito comum vermos pessoas se considerando profetas de Deus. São pastores, bispos, apóstolos e outros líderes espirituais falando sobre visões e profecias, que supostamente teriam vindo diretamente do céu para eles. E diante desses sinais, milhares de cristãos seguem e reverenciam essas pessoas como se elas fossem seres superiores, enviados do Senhor para conduzir suas vidas. É claro, meu irmão, minha irmã, que há muitas pessoas de Deus que são verdadeiros profetas, que trazem instruções, advertências, revelações, mas infelizmente muitos têm usado o nome de Deus em vão para tirar algum tipo de vantagem para si. É por isso que Jesus fez o alerta nessa passagem de Marcos, capítulo 13, versículos 22 e 23, que citamos no início da mensagem. Um falso profeta é aquele que finge falar em nome do Senhor, mas não foi enviado por ele. Na passagem bíblica de Marcos 13, Jesus nos avisou que nos últimos tempos falsos profetas surgiriam para nos enganar. Por isso devemos ficar atentos e sabermos diferenciar os verdadeiros homens de Deus daqueles que apenas usam o seu nome para promoverem a si mesmos e se beneficiarem com isso. E talvez você esteja se perguntando: Vinícius, mas como eu vou conseguir identificar um falso profeta? Eu vou falar para você 3 formas para reconhecer um falso profeta. Primeiro, as suas profecias não se cumprem. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Essa é a primeira situação que devemos ficar atentos para identificar um falso profeta. Se um profeta diz que alguma coisa vai acontecer, mas ela não acontece, a culpa não é da falta de fé de quem recebeu a profecia. A culpa é do profeta que inventou uma profecia que não veio realmente de Deus. Vamos ver o exemplo de 2 homens da Bíblia, um profeta verdadeiro e um falso profeta. O primeiro exemplo é o de Samuel, que verdadeiramente era um mensageiro de Deus. Foi o profeta na época dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e foi muito usado na vida daquele povo. Veja o que está escrito sobre ele em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 19 a 20. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor.
O segundo exemplo é de um falso profeta chamado Ananias, que surgiu nos tempos de Jeremias, quando o povo de Deus vivia escravo na Babilônia. Ananias disse aos israelitas que o Senhor havia prometido que dentro de 2 anos os libertaria das mãos do rei Nabucodonosor. Porém, essa revelação era mentirosa e o falso profeta pagou por aquilo com a própria vida. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 28, versículos 14 a 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Agora, é muito importante que você fique atento a uma coisa. Na Bíblia, muitas profecias eram condicionadas. Por exemplo, uma profecia de destruição poderia ser anulada se as pessoas se arrependessem. Foi isso que aconteceu com Nínive. O profeta Jonas levou uma mensagem de que Deus iria destruir aquele povo por causa da sua maldade. Mas eles se arrependeram e por isso Deus anulou aquela sentença de morte. Também é importante ver se a profecia tem data para ser cumprida. Profecias sem data na Bíblia podiam ser cumpridas dentro de poucos dias ou depois de muito tempo, como aconteceu no caso das revelações de Isaías sobre a vinda de Jesus, que só se cumpriram cerca de 700 anos mais tarde. Demorou, mas se cumpriu. Segundo, os frutos. Quando Jesus estava alertando sobre os falsos profetas que surgiriam no futuro, ele disse em Mateus 7, versículos 15 e 16: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? O profeta de Deus é identificado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Uma pessoa pode falar bem, ser conhecedor das Escrituras, um líder carismático e até realizar sinais e maravilhas. Mas por ser um falso profeta, os frutos na sua vida serão sempre ruins. Ou seja, em seu dia a dia, ele não vive o que prega. Então, sempre que alguém surgir em sua vida dizendo ser um profeta de Deus, analise a sua vida antes de acreditar no que ele fala. Por exemplo, como é o caráter dessa pessoa? Ele demonstra os frutos do Espírito que são citados no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 24? Ou será que pratica as obras da carne, como por exemplo, ódio, ciúmes, avareza e egoísmo? Um falso profeta também pode ser reconhecido por causar discórdia entre os irmãos em Cristo e gerar dúvidas em seus corações com relação à sua fé em Deus. Isso é muito comum hoje, quando vemos diversas denominações em contendas, justamente porque cada uma defende uma verdade. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre essas pessoas em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam aos corações dos ingênuos. Terceiro, como você reconhece um falso profeta? Seus ensinamentos não são bíblicos.
Outro alerta dado pelo apóstolo Paulo em relação aos falsos profetas está no livro de Gálatas, onde ele fala sobre a importância de as profecias estarem sempre de acordo com a palavra de Deus. Veja o que diz em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Quando o falso profeta é muito convincente em suas palavras, demonstra ser uma pessoa de caráter e evita fazer grandes revelações sobre o futuro. Fica mais difícil assim identificá-lo. Porém, existe um teste onde ele com certeza será reprovado: o teste da Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia em alguns momentos, mas sempre de maneira distorcida, tirando o contexto dos versículos, ignorando partes da Escritura ou acrescentando outros ensinamentos que não têm nenhum embasamento na palavra. Se você ler o Evangelho de Mateus, verá que Satanás tentou enganar Jesus no deserto, distorcendo um trecho das Escrituras. Mas Jesus conhecia muito bem o que a palavra do seu Pai realmente dizia e frustrou os planos do inimigo. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. Disse o diabo: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E a mesma estratégia demoníaca tem sido usada nos dias de hoje contra os seguidores de Cristo. Acontece que, diferente de Jesus, muitos cristãos não conhecem o que realmente a Bíblia diz e por isso acabam sendo enganados pelos falsos profetas levantados por Satanás. Por isso, meu irmão, tenha uma coisa em mente. Não importa se a profecia seja para consolar ou exortar. Se ela não estiver de acordo com o que a Bíblia diz, ela não vale de nada. Então, se você quer identificar um falso profeta e se proteger das suas mentiras, estude a palavra de Deus e não seja levado pela emoção. Eu gostaria de dar mais um conselho a você. Não fique correndo atrás de profetas, senão você vai ouvir coisas que Deus não falou. E também não dependa dessas pessoas para falar com Deus e ouvir a sua voz. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam dos profetas porque o pecado as separou da presença do Senhor. E elas não tinham outro meio de ouvir as orientações que vinham do céu. Os profetas eram o único canal entre Deus e o povo. Mas essa história mudou depois que Jesus veio ao mundo e entregou a própria vida para nos libertar da condenação do pecado. Graças a esse sacrifício, hoje podemos ter uma ligação direta com o Pai. Podemos falar com Ele e ouvi-lo se simplesmente crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pode ficar tranquilo. Se Deus quiser falar com você, Ele falará. Seja por meio da Bíblia, seja por meio de sonhos, seja por meio de visões ou por meio de uma pregação. E se Ele quiser falar com você por meio de um profeta, Ele enviará um verdadeiro profeta até você. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem seja um alerta para todos os que a ouvem. Infelizmente, Pai, muitos falsos profetas estão aí, deturpando a Sua palavra e enganando as pessoas. Que aqueles que estão ouvindo esta mensagem saibam que a melhor forma de identificá-los é conhecendo o Senhor intimamente. Que eles tomem esta postura para que definitivamente parem de ser enganados. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A praga dos gafanhotos é sinal do final dos tempos?
No livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 51, diz assim: Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas.
Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão e minha irmã, eu particularmente, Vinícius, não gosto de postar este tipo de mensagem com relação ao final dos tempos e o Apocalipse, porque eu acho muito apelativo, gerando muita curiosidade e pouco aprendizado. Prefiro falar sobre o amor de Deus, sobre a nova aliança, a intimidade, a fé, entre outros temas, para quem realmente busca uma real mudança de vida e não para curiosos. O que eu observo com relação a grandes canais cristãos é que eles estão muito mais preocupados com a audiência do que com a transformação, e com isso preferem postar assuntos polêmicos e curiosos, que não somam em nada na caminhada. Porém, como muitas pessoas ficaram especulando e me perguntando sobre este acontecimento da praga dos gafanhotos, eu resolvi fazer esse vídeo em regime de exceção. Meu irmão, minha irmã, quando lemos esta passagem de Mateus, fica evidenciado, sem dúvida alguma, que estamos vivendo o final dos tempos. Somente neste ano de 2020, diversas situações ocorreram de uma forma simultânea. Conflitos mundiais, catástrofes naturais, como terremotos, que atingiram a Rússia e agora o México. O novo coronavírus, que já infectou mais de 9,5 milhões de pessoas e já matou cerca de 500 mil, com reflexo terrível na saúde e economia. Milhões de desempregados, empresas fechando e empresários falidos. Isso já é terrível. E agora recebemos a notícia de que uma nuvem gigantesca de gafanhotos de chifre curto, vinda da Argentina, poderia chegar ao Brasil. Com tantas notícias assustadoras, muitas pessoas estão com muito medo. E os cristãos querem saber se essa nuvem de gafanhotos tem a ver com alguma profecia bíblica relacionada ao fim dos tempos. Devido ao ocorrido, muitas pessoas recordaram das pragas que assolaram o Egito por ocasião da libertação do povo hebreu. Dentre elas existiu a praga dos gafanhotos.
Mas isso tem alguma relação com a Bíblia? Existe alguma profecia? Jesus está voltando? O povo judeu afirma que as 10 pragas vão reaparecer antes da chegada do Messias. Porém, nós, que somos cristãos, sabemos que Jesus já veio a este mundo e estamos próximos da sua segunda vinda. No livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 15, diz assim: Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. Os judeus, meu irmão, minha irmã, eles acreditam que as pragas do Egito acontecerão novamente como punição às nações que não trataram a nação de Israel como povo escolhido de Deus. E eles se baseiam na profecia descrita em Joel, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Porém, meu irmão, minha irmã, esta profecia se refere ao período da grande tribulação durante o reinado do anticristo. Nas Escrituras, a praga de gafanhotos é símbolo do juízo de Deus e, ao mesmo tempo, ele permite a destruição para que as pessoas se arrependam e voltem a andar nos seus caminhos. Não se pode afirmar que essa nuvem de gafanhotos que se encontra na Argentina seja juízo de Deus por causa da nossa desobediência, já que a invasão desses insetos é muito comum e ocorre há algum tempo. A postura que nós devemos ter com tudo isso que vem acontecendo é nos aproximarmos ainda mais de Deus, criar intimidade com Ele, conhecê-lo verdadeiramente e entrar no seu descanso. Só não vê quem não quer que o fim está se aproximando e Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Mas, conforme dito na passagem de Mateus 24, do início da mensagem, não devemos ficar assustados, porque é necessário que essas coisas aconteçam. O que nós cristãos temos que ter em mente é que um dia iremos nos encontrar com Jesus, e então todo sofrimento irá acabar. Em João capítulo 16, versículos 21 e 22 diz assim: A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Precisamos, meu irmão, minha irmã, crer nesta promessa. Nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo, e temos uma promessa. Deus nos deu um espírito ousado e corajoso, conforme diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Temos tudo à nossa disposição para enfrentarmos qualquer situação, pois o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. O que aprendemos com tudo que vem ocorrendo na humanidade é que não somos absolutamente nada sem Deus. Nem o homem mais poderoso do mundo, com todas as suas riquezas, é capaz de resolver os problemas que assolam em nosso mundo de hoje. Nós, cristãos, precisamos permanecer firmes e fortes na fé, unidos como Igreja de Cristo, esperando o noivo voltar, e com a certeza que viveremos na eternidade com o Senhor, na nova Canaã, onde não haverá mais choro nem tristeza, conforme diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado,
Que essa mensagem toque profundamente todos os corações de quem a ouvi-la. Muitas pessoas desconhecem a verdade que vem de ti, desconhecem o caminho correto a percorrer e não vivem a vida que o Senhor idealizou para cada uma delas. Muitas não conhecem Jesus, outras conhecem, são cristãos, porém vivem uma vida de pecado e não o amam em espírito e verdade. Desperta-os, Pai, no dia de hoje. Que hoje seja um marco na vida de cada uma delas, para que aceitem verdadeiramente Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que ao invés dessas pessoas ficarem especulando com relação ao Apocalipse e o final dos tempos, aproxime-se de ti e sintam-se amados pelo seu amor incondicional. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.